Olá, e aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? É isso aí, então vamos lá. Só que antes de começar, vai o meu pedido. Se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, tá? Curta o vídeo, acione o sininho para poder receber notificações, tá bem? Ajude a divulgar nas redes sociais, ok? Conto com vocês. E agora, vamos lá? Vamos para a nossa aula? Qual é o assunto nosso de hoje? A poesia romântica brasileira. Então, antes de falar especificamente da poesia, vamos tentar lembrar como que é o romantismo, aonde ele surgiu, como ele veio, qual é o marco cronológico aqui no Brasil. O romantismo, ele surgiu, começou na Alemanha. Da Alemanha, ele foi para a Inglaterra. Lá na Inglaterra, ele encontrou um grande exponente, que é o Lord Byron, que vai dar a geração byroniana, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Aí foi para a França. Na França, o grande nome foi Victor Hugo. E aí a gente vai ter a geração hugoana. Lá na França vivia-se o ideal da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, e esparramou-se pelo mundo e chegou ao Brasil em 1836, com a obra Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães, terminando em 1881 com a publicação de duas obras, O Mulato, de Aloysio Azevedo, marcando o início do naturalismo, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, marcando o início do realismo. Enfim, vamos sintetizar isso. O romantismo brasileiro, ele vem de 1836 a 1881. Sentimentalismo, subjetivismo, supervalorização do amor, sonho, imaginação, esse sonho e essa imaginação chocando-se com a realidade, levando ao mal do século, que é a tristeza, a depressão. Em mal do século, o homem buscando formas de equilíbrio, evasão, no espaço, no tempo e na morte. A idealização dos personagens, principalmente da figura feminina, a liberdade de criação, a religiosidade, que é o cristianismo medieval, o nacionalismo. Por quê? Porque é a primeira escola após a independência do Brasil. E junto com o nacionalismo, o indianismo, o índio como nosso representante. E aí, para encerrar esse rol de características que eu estou relembrando com vocês, o reformismo, que é a denúncia de problemas sociais, a tentativa de denunciar, a tentativa de modificar a sociedade. Muito bem. O romantismo, então, que eu acabei de apresentar, falando das características brevemente, porque tem uma outra aula aí no canal que eu apresento as características do romantismo. Se não assistiu, vai lá, assiste, é bem bacana, porque uma completa a outra, tá? O romantismo, meus amores, ele se divide em poesia e prosa. Porque até o romantismo existe uma predominância de textos escritos em forma de verso, até o arcadismo, tudo bem? E o que predominava? Ou escrevia, se falava sentimento e emoção, e eu tinha o gênero lírico, ou contava histórias em forma de verso, e eu tinha o gênero épico. Aqui no romantismo, com o advento da burguesia, e para atender uma necessidade da burguesia, porque a burguesia tinha grana, tinha poder de compra das artes, entre as artes, a literatura, os livros. Só que ela tinha uma tremenda dificuldade para compreender o gênero épico. Então, o gênero épico se desmembra e vira gênero narrativo. E surgem os romances. O primeiro romance escrito no Brasil é A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, obra romântica datada de 1844. Na verdade, o primeiro mesmo é O Filho do Pescador, de Teixeira e Souza, de 1843. Só que o Filho do Pescador é assim tão mais sentimentaloide ainda que a Moreninha, que daí convencionou-se que a Moreninha seria o primeiro romance escrito no Brasil. Ou seja, o romantismo, ele tem essa marca, ele tem a divisão da poesia e da prosa. E a poesia, por sua vez, ela se divide em 3 gerações. A primeira geração é chamada nacionalista indianista. A segunda geração, mal do século, ultrarromântico-byroniana. E a terceira geração, social,
Condoreira ou Uguana. Então, a poesia, ela tem essa divisão. E a prosa? A prosa também vai ter a sua divisão. Ela vai ter o romance urbano, social e de costume, que são obras ambientadas no Rio de Janeiro, cujo cenário é o Rio de Janeiro. Romance regionalista, quando o cenário são outras regiões do Brasil sem ser o Rio. Romance histórico, ela reconta fatos da nossa história. Romances que recontam fatos da nossa história, sempre com aquela vibe do amor, do sentimentalismo e tal. E o romance indianista, que é o índio como nosso representante. Na literatura brasileira romântica, eu tenho 3 romances indianistas. Vamos ver? Vocês lembram? Iracema, O Guarani e Ubirajara. Só que eu vou depois me concentrar na prosa, vou falar melhor sobre tudo isso. O assunto nosso hoje é a poesia. Então vamos lá. Primeira geração. Eu já tinha dito, nacionalista ou indianista. O que essa geração é? É uma geração que procura fazer uma exaltação da natureza pátria, da natureza do Brasil, num processo ufanista, idealizado. O Brasil é o melhor lugar do mundo, o brasileiro é muito melhor que o português. Lembrem-se que nós ficamos aí 322 anos sobre o jugo português, então a gente tinha necessidade de autoafirmação como pátria, como país, de escolher um representante pra gente, tá? E quem vai ser esse representante? O índio. E de que maneira esse índio vem? O índio, ele vem de uma forma idealizada, heróica, lindo, perfeito, maravilhoso. E essa geração também tem um excesso de sentimentalismo, que é uma marca romântica. Tranquilinho? Então tá. Quem faz parte dessa geração? 2 escritores principalmente. Gonçalves de Magalhães, que marca o início do romantismo no Brasil. Aliás, o Gonçalves de Magalhães é assim, a grande marca dele é o seu início. Ele tem iniciado. Ele iniciou o romantismo no Brasil. Aí veio o cara de Gonçalves Dias que falou, é assim que se faz. Ele começou o teatro, aí veio outro, é assim que se faz, entendeu? Ele começou a primeira revista, Niterói, Revista Brasiliense. Então ele é pioneiro, tá? Mas o grande nome mesmo tá aqui, ó, Gonçalves Dias, tá? Esses são os representantes da primeira geração, nacionalista e indianista. A segunda geração, ela já é mal do século, ultrarromântica. Vamos falar dela daqui a pouquinho, porque antes eu quero mostrar um exemplo de um texto pertencente a essa primeira geração. Olha a Canção do Exílio, olha que coisa mais linda. Olha Gonçalves Dias, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas varjas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute dos primores que tais não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Lindíssimo, né? Nessa época o Gonçalves Dias, ele estava em exílio em Portugal, em busca de tratamento de saúde para sua tuberculose, e ali esperando a morte, né? Ele fez a Canção do Exílio, e ele fala, não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. E ele diz, ele compara aqui, ó, aqui, o Brasil, né? Aqui, melhor, aqui, ele estava em Portugal, com lá que era o Brasil. Minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá. As aves que aqui é onde Portugal, gorjeiam ou não gorjeiam como lá quem? O Brasil, tá? Então, lá no Brasil é tudo melhor. Nosso céu, o céu brasileiro, tem mais estrelas, as nossas varjas, elas têm mais flores, os nossos bosques têm mais vida, e olha como são as nossas vidas, elas têm muito mais amores, ok? Então, um processo de idealização da pátria. Segunda geração, agora sim, byroniana, porque vem de Lord Byron, é aquele inglês, foi o primeiro
que desenvolveu uma poesia dentro dessa ordem sentimental, subjetiva, fazendo a evasão, tal. Mal do século. O que é o mal do século? Lembra? O homem sonha, imagina, idealiza, choca-se com a realidade, depressão, tristeza, angústia, mal do século. Ultrarromântica. O nome se autoexplica, excesso de romantismo. Quais são os temas muito comuns aqui? É uma geração marcada pelo pessimismo, tendo a morte como uma proposta, como uma solução para os problemas, como uma forma de evasão. Aliás, o romântico tem 3. Espaço, ele imagina um outro lugar, além daquele que ele está vivendo, como uma forma de alcançar um lenitivo. Tempo, que pode ser uma volta à infância, a melhor época da vida de uma pessoa, ou uma volta a um passado histórico, vamos voltar no passado porque a civilização trouxe ao homem tanto sofrimento, né? Então seria um mito de Jean-Jacques Rousseau, o homem nasce puro e a sociedade o corrompe, então vamos nos afastar da sociedade para ter um pouco mais de equilíbrio e paz. E a busca da morte, né? A morte como solução. É a geração do tédio, tá? E da fuga, da busca da realidade, excesso de sentimentalismo, morre-se por amor, o amor é a base de tudo, é isso aí. Quem são os escritores dessa geração? Destaque para Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo, gente, é o maior nome dessa segunda geração, morreu aos 21 anos de idade. Depois eu vou falar, tá? Numa próxima aula, num próximo encontro, eu vou focar os 3 grandes nomes de cada geração. Porque da primeira, nós já acabamos de ver, é Gonçalves Dias. Da segunda, é o Álvares de Azevedo. E da terceira, que nós vamos ver daqui a pouquinho, é o Castro Alves. Então nós vamos depois falar a fundo sobre cada um deles, a vida, a produção, a análise, a gente aprofunda. Por hora, estamos conhecendo como era a poesia do romantismo. Além de Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu. Muito bem, Casimiro de Abreu canta a sua infância, né? Os anos gostosos, os 8 anos de vida dele. Mas eu tenho ainda Fagundes Varela e Junqueira Freire. Então, segunda geração, repetindo, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. Joió? Joió? Terceira... Não, toda hora eu tô esquecendo. Vamos ver um poema que lembra? Gente, olha agora Junqueira Freire falando. Caramba, olha a morte, a busca da morte, olha como ele trabalha. Hora do delírio. Pensamento gentil de paz eterna. Amiga morte vem. Tu és o termo de 2 fantasmas que a existência formam, dessa alma vã e desse corpo enfermo. Perceberam o pessimismo? Perceberam o tédio? Perceberam como ele trata a morte? Ele se dirige a ela. Aqui eu tenho uma questão de vocativo. Olha o vocativo aqui. Ele está se dirigindo à morte, chamando-a de amiga. Por que a morte para ele é uma amiga? Porque ela é o termo. Ou seja, ela vai pôr o fim a essa existência infeliz, que está fazendo com que a alma e o corpo estejam enfermos. Então, a morte ela vem como um processo de solução, ok? Mas eu tenho aqui o Casimiro de Abreu, fazendo uma evasão através do tempo. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então, uma volta no tempo, um lado tedioso, melancólico, tá? Eu estava tentando lembrar o nome aqui. Então, a gente tem a melancolia, a tristeza por um tempo que foi e que não volta mais. Mas vamos lembrar desse tempo para tentar equilibrar o sofrimento que se tem no momento presente. Joiô? Agora a terceira geração. Social Condoreira Uguana. Por que social? Porque ela vai fazer uma denúncia da realidade, dos problemas sociais. Condoreira, porque vem do condor. O condor é um pássaro que vive nos Alpes, ele tem uma asa de uma envergadura bem grande e ele alça, assim, voos belíssimos. O condor é símbolo da liberdade. Então, geração condoreira é a geração que busca a liberdade. Por quê? O maior problema que nós tínhamos na época
era o maior problema social, era o problema do negro, o problema da escravidão. Então é uma geração que fala sobre isso. Hugoana vem de Vitor Hugo. Vitor Hugo foi o primeiro escritor que trabalhou com essa temática social, libertária. Vitor Hugo é um francês. Vitor Hugo escreveu Os Miseráveis. Meu Deus, que obra linda. Mas ele escreveu também o Corcunda de Notre Dame. Lembra de Corcunda de Notre Dame? Do Quasímodo. O que quer dizer o Quasímodo? Inacabado. Aquele cara que foi colocado na Torre de Notre Dame porque ele era fisicamente diferente dos demais. Então ele foi isolado, ele pagou um preço por ser diferente. E aí, fazendo associação, é a mesma coisa que nós temos com o negro aqui. Ele é isolado, ele é marginalizado, ele paga um preço por ele ter a tez diferente do branco que dominava, né? Temas luta pela liberdade, os temas sociais, né? E o abolicionismo. Acabei de falar tudo isso. Quem são os dois grandes escritores? Castro Alves, o maior nome, e Tobias de Sousa Andrade. Tudo bem? Já falei, comentei com vocês que depois nós vamos bipartir, vamos fazendo, né? Vamos partir aí e falando de cada uma desses grandes escritores. Navio Negreiro de Castro Alves, vamos conhecer? Olha a linguagem grandiloquente, como ele fala. Percebam aqui a presença de reticências, as vírgulas, apóstrofe, a maneira, como eu falei, grandiloquente de expressar, de externar a angústia. Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzes avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas espantadas, no turbilhão de espectros arrasadas, em ânsia e mágoas vãs. Triste, né? Muito bem, muito triste. Vamos lá fazer os exercícios? Vamos fazer os exercícios aqui para ver se toda essa parte da matéria ficou legal, tá bem? Uma coisa é ouvir, prestar atenção, mas agora vamos chegar e fazer... Entendi. Quais as características românticas que se opõem, respectivamente, às seguintes características clássicas para tudo? Toda escola literária vem sempre contra a escola anterior, isso aí. Então o romantismo ele vai contra o arcadismo. Qual era o outro nome do arcadismo? Neoclassicismo. Então, neo quer dizer novo classicismo. Automaticamente, o romantismo vai contra o arcadismo e ele vai contra o classicismo. Aonde ele vai buscar os seus ideais? Lá na Idade Média. Então vamos ver. Opondo-se ao objetivismo, o que vai ter? Subjetivismo. Opondo-se a uma linguagem erudita, uma linguagem mais popular, mais simples. Ao paganismo, o cristianismo, a religiosidade medieval e o uso da razão, o sentimentalismo e a emoção. Tá aí, ó. Subjetivismo, linguagem popular, cristianismo, sentimentalismo. Bola, bola, tranquilo, tranquilo, vamos nessa. Que tem em comum os poetas Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias? Gente, os dois fazem parte da primeira geração romântica, da poesia romântica. A geração nacionalista e indianista, tá? Então, é uma geração lusófona, uma geração que combate Portugal e os portugueses, é uma geração que procura se autoafirmar, mostrar que o Brasil era melhor que Portugal, mostrar que o brasileiro era melhor que o português, tá? Então, é uma geração com essa vibe, com essa proposta nacionalista, indianista e, é lógico, sentimental, subjetiva, como todo romantismo é. Para ser poeta, questão de múltipla escolha aqui, era necessário sofrer com desespero os embates da paixão desordenada e sentir na boemia os negros pesares do infortúnio. Era preciso descrer da felicidade e morrer jovem. Então vamos lá. Repetindo, para ser poeta era necessário sofrer com desespero os embates da paixão. Sofrer por amor. Paixão desordenada. E sentir na vida boêmia, né, os negros pesares do infortúnio.
a vida triste e tal. Era preciso descrer da felicidade, não dá para ser feliz e morrer jovem. Essa situação caracteriza a estética. Eu já sei que a estética é romântica, mas especificamente qual geração? A que vai falar do sofrimento, do tédio, do mal do século, isso mesmo. Também conhecida como byroniana. Ela sintetiza o estado de espírito que tomou conta de uma época que se chamou mal do século. Tranquilinha essa alternativa? Tranquilinha essa questão? Beleza! E com isso eu encerro mais uma aula com vocês. Antes de ir embora, esquece de curtir o vídeo, tá? É isso aí, obrigada. E não esquece, não é inscrito, se inscreva, tá bom? E eu agradeço a atenção, espero vocês em outro momento aqui para a gente continuar nossas aulas. Assistam as outras, tem uma aula lá, como eu falei, sobre característica do romantismo, beleza? E teremos outras aulas focando cada um desses escritores. Por hora, estamos parando aqui. Fiquem com Deus e até depois.